Fernando Pessoa e o ocultismo. Através dos heterónimos Fernando Pessoa, 1888-1935, realizou um processo alquímico de transmutação da sua própria personalidade. Numa só vida, o escritor português viveu várias vidas, como que abreviando a sublimação do seu espírito. A heteronomia seria, assim, uma espécie de chave oculta e esotérica no sentido da compreensão do mundo e da comunhão com o grande arquiteto. Como o próprio poeta explicaria, passo a citar: há 3 caminhos para o oculto. O caminho mágico, incluindo práticas como a do espiritismo, intelectualmente ao nível da bruxaria, que é magia também. Caminho esse extremamente perigoso, em todos os sentidos. O caminho místico, que não tem propriamente perigos, mas é incerto e lento. E o que se chama o caminho alquímico, o mais fácil e o mais perfeito de todos, porque envolve uma transmutação da própria personalidade que a prepara, sem grandes riscos, antes com defesas que os outros caminhos não têm. Fim de citação. Para além de perito em astrologia e numerologia, durante a vida fez centenas ou milhares de horóscopos de familiares e amigos, dos seus heterónimos, de personalidades históricas e mesmo de entidades como Portugal ou República. Fernando Pessoa era um profundo conhecedor dos estudos e ensinamentos da tradição teosófica, como revelam alguns dos seus textos temáticos e as traduções de obras de Helena Petrovna Blavatsky, Annie Besant e Charles Webster Leadbeater, bem como de Mabel Collins e E. P. Sinuet. Pessoa percorreu desassossegadamente diversos mundos do esoterismo, à procura da verdade oculta. A alquimia, a astrologia, a cabala, o espiritismo, a numerologia, a teosofia, a fraternidade de Rosa Cruz, a teurgia, o templarismo, o esoterismo cristão, a maçonaria e por aí adiante. Em carta dirigida à tia Anica, sua madrinha de batismo, em 1916, com quem efetuou na sua juventude sessões semi-espíritas, referiu ter tido experiências mediúnicas que o levaram a desenhar psicograficamente sinais cabalísticos e maçónicos, símbolos do ocultismo e coisas assim. Revelando, passo a citar Fernando Pessoa: quando o Sá Carneiro atravessava em Paris a grande crise mental que o havia de levar ao suicídio, eu senti a crise aqui. Caiu sobre mim uma súbita depressão vinda do exterior, que eu no momento não consegui explicar-me. Esta forma de sensibilidade não tem tido continuação. Guardo, porém, para o fim, o detalhe mais interessante. É que estou desenvolvendo qualidades não só de médium escrevente, mas também de médium vidente. Começa a ter aquilo a que os ocultistas chamam a visão astral e também a chamada visão etérica, e esclarece. Há momentos, por exemplo, em que vejo perfeitamente alvoradas de visão etérica, em que vejo a aura magnética de algumas pessoas e, sobretudo, a minha, ao espelho e no escuro, irradiando-me das mãos. Fim de citação. O poeta, temendo pela sua sanidade mental, numa carta endereçada a 2 psiquiatras franceses, datada de 1917, numa carta datada de 1917, chegou mesmo a afirmar, passo a citar Fernando Pessoa: do ponto de vista psiquiátrico, sou um histérico neurasténico, mas felizmente minha neuropsicose é bastante fraca. Prosseguindo: exceto nas coisas intelectuais, onde cheguei a conclusões que tenho como firmes, mudo de opinião 10 vezes por dia. Só tenho juízo assentado a respeito de coisas em que não haja possibilidade de emoção. Teresa Rita Lopes, especialista em estudos pessoanos, refere que Pessoa é um místico que quer querer, mas descrê por tentação e por princípio. O espírito religioso que é, leva-o a querer, mas o pensador põe tudo em dúvida. No seu currículo autobiográfico, redigido em 1935, ano do seu falecimento, o poeta declarou-se, citação: cristão gnóstico e, portanto, oposto a todas as igrejas organizadas e, sobretudo, à Igreja de Roma. Fiel, por motivos que mais adiante estão implícitos, à tradição secreta do cristianismo, que tem íntimas relações com a tradição secreta em Israel, a Santa Cabala,
e com a essência oculta da maçonaria. Fim de citação. Pessoa, em artigo publicado no Diário de Lisboa, de 4 de fevereiro de 1935, insurgiu-se contra o projeto-lei apresentado pelo deputado José Cabral à Assembleia Nacional, que equivalia na prática à destruição institucional das chamadas associações secretas, entre as quais o principal alvo que seria a maçonaria. Este diploma legal, que ficou conhecido como a Lei Cabral, só será revogado em 1974. Embora não sendo maçom, e muito menos um maçom militante, Pessoa dizia-se possuidor de uma preparação especial, tendo assim recebido a mesma luz maçónica, mas noutro templo. A que outro templo se referirá? Sabemos que em 1930 recebeu a visita do poeta e mago inglês Aleister Crowley, depois de ter corrigido o horóscopo deste, que vem a Portugal com a intenção de estabelecer uma delegação da ordem sob a autoridade de Dom Fernando Pessoa. A que ordem se referiria Crowley? Sabemos que o mago pertencera à Golden Dawn, Aurora Dourada, antes de ter fundado uma ordem sua, semelhante e derivada desta, a Astrum Argenteum, vulgo A.A. vindo mais tarde a tomar o controle de uma outra ordem, a dos Templários do Oriente. Tudo indica que o poeta astrólogo terá sido iniciado diretamente por este estranho homem, que aproveitou a sua viagem a Portugal para encenar o seu desaparecimento na boca do inferno, em Cascais, com eco na imprensa. Não concretamente na maçonaria, mas em graus maçónicos. Pode dizer-se apenas que a relação de Pessoa com a maçonaria não se efetuava de forma alguma a nível de qualquer obediência juridicamente institucionalizada, mas sim só de forma direta com a sua tradição interna. Pessoa afirmou-se templário, iniciado por comunicação direta de mestre e discípulo, nos 3 graus menores da aparentemente extinta Ordem Templária de Portugal, e recebeu diversas instruções circulares do mestre Crowley em determinado período de sua vida. A Ordem dos Templários foi criada em 1118, em Jerusalém, por 9 cavaleiros de origem francesa, com a função de proteger os peregrinos que se dirigissem à Terra Santa. Os seus membros fizeram um voto de pobreza, reforçando deste modo a sua fé em Cristo, e terão, segundo alguns, ficado com a tutela do Santo Graal, o cálice onde foi recolhido o sangue de Jesus Cristo na cruz, e o mesmo foi usado na última ceia, atingindo grande poder político, militar e económico. Mais tarde, os seus membros serão perseguidos em França pelo poder e pela Igreja institucional. Tiveram um contributo decisivo em Portugal no período da Reconquista Cristã e no período das descobertas, quer pelo financiamento das viagens, quer pelos conhecimentos que já dispunham de navegação. Dom Afonso Henriques chegou a ser mestre desta ordem, assim como o infante Dom Henrique, quando esta se reconverteu na Ordem de Cristo. Esta ligação íntima explica a razão pela qual as caravelas portuguesas tinham as suas velas com a cruz templária. Agradecido, e se gostou deste vídeo, não se esqueça de colocar um gosto, partilhar com os seus amigos e até à próxima.